Olá, gente. Hoje eu estou com um prazer grande de ter o Alex Lima aqui comigo. Tudo certinho por aí, Alex? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo certo, cara. E obrigado aí por você tirar um pouco da sua noite de quarta-feira, né? Em vez de você estar descansando aí em Houston, você está Quarta-feira de aqui cinza. quarta-feira de cinzas, ainda por cima, né, cara? E em vez de estar descansando e curtindo aí a quarta-feira de cinzas em Houston, você está aqui papeando comigo. Então, muito obrigado pelo teu tempo aí, cara. De nada. E Alex, conta pra gente, o que você faz hoje? Qual é o teu cargo? Hoje em dia eu trabalho para a Oracle Corporation. Eu sou gerente, sou diretor de produtos. O produto que eu lidero é o produto chamado Golden Gate, que é uma interface de dados, né, que replica dados de um banco de dados para o outro. E para Big Data também. Então, na verdade, é um produto que é uma ponte, vamos dizer assim, Uhum. chama que é uma ponte. Então, eu gerencio esse produto globalmente. É um produto que nós temos cerca de 8.000 clientes no mundo todo. A maioria dos clientes que a gente chama de mission critical, né, que Uhum. e bancos e hospitais e tudo que é mais ou menos crítico, e na maioria das vezes que usa bancos Oracle, a gente está participando da jogada, mais ou menos. Então é um produto Bacana muito demais. dinâmico, troca-se muito, muda-se muito a tecnologia, e é um produto que ano passado fez 30 anos. Era um produto que Caramba, né? começou foi uma startup em São Francisco. Em 2009 a Oracle comprou essa startup, e coincidentemente foi quando eu comecei a trabalhar com o produto, mas a gente vai falar mais sobre isso depois. Certo. Mas desde então é um produto que é líder de mercado no segmento. É um produto considerado a Ferrari das integrações de dados, mais ou menos, né? Perfeito. Nós estamos, graças a Deus, na liderança, um bom produto, e temos várias áreas desse produto. Eu sou responsável pela área de banco Oracle, Uhum. e de um outro produto também, que é uma replicações Oracle, é a minha parte, e também verificação de dados, né? Confirmação e verificação de dados no destino e na source, né? Isso é pouco estresse, né, cara? 8.000 clientes, bancos, hospitais, pouco estresse, né? O mais engraçado é o seguinte: a Oracle é uma empresa muito grande, né? 150 Claro, mil funcionários. imenso. É. E antes de eu trabalhar na Oracle, eu trabalhava em consultoria. 5 anos atrás, eu já Uhum. estava na área de consultoria. Então, ali era o estresse. Uhum. Nessa posição que eu estou, hoje em dia, tem um estresse, mas não é mais o estresse de produção que você está mais ou menos Claro. indicando. Não é a produção, porque eu hoje não trabalho mais dando suporte à produção. O que eu Certo. faço? Uma das minhas funções hoje é a ponte entre o nosso cliente e o nosso sistema de engenharia. Então, eu estou ali no meio, mas quando existe problema de produção, nós temos um departamento específico de Claro. suporte para dar suporte ao cliente na produção. Quando esse departamento não consegue resolver o problema, aí sobe para a gente, e aí a gente vai para a parte de engenharia para tentar resolver. Perfeito. Perfeito. O Alex, em geral, quando eu estou nessa parte aqui da entrevista, eu pergunto para as pessoas como é que tecnologia, como é que computação apareceram na vida das pessoas. Mas no teu caso, você tem um viés interessante que eu gostaria de explorar. Eu vou te perguntar assim, como é que o basquete apareceu na tua vida? Cara, basquete veio, na verdade, através de meu pai, vamos dizer assim, né? Certo. Meu pai era técnico de basquete, jogou basquete e era técnico de basquete, então eu já praticamente nasci com uma bola de basquete no Rio de Janeiro na mão, entendeu? Então, eu lembro quando eu tinha lá meus 7, 8 anos, eu indo pro Olaria com ele ali pela Avenida Brasil, à noite, para ele dar o treino dele, eu estava ali. Ali foi mais ou menos onde eu comecei as minhas primeiras cestas, vamos dizer assim, né? E depois, obviamente, quando eu fui de 9 anos, eu fui começar a treinar no Fluminense. Foi ali que eu comecei a jogar basquete ali pelo Fluminense.
E dali joguei até mais ou menos 25 anos, mais ou menos, foi quando eu parei. Mais ou menos, eu comecei no basquete mais ou menos assim. 25 anos. Eu parei 25 anos depois da faculdade, foi. E você jogou no Brasil? Na verdade, eu joguei um pouco ainda, porque eu tive fazia umas brincadeiras lá no Brasil, jogo universitário, essas coisas assim, mas... Você chegou a ser da seleção brasileira universitária, não foi isso? Então, essa foi realmente a minha última competição oficial, foi em 97, onde nós fomos jogar a Universiade na Itália, e foi a minha última competição mesmo. Então, na verdade, eu tinha 27 anos, mais ou menos, nessa época. Mas eu já não jogava mais profissionalmente, né? Eu parei de jogar mesmo profissionalmente quando eu terminei a faculdade, com 24 para 25. Perfeito. E como foi a sensação de você representar o Brasil na universidade, nessa campeonato universitário? Cara, foi muito interessante. Eu já tinha jogado pelo Brasil nas categorias de baixo, né? Joguei sul-americano, pan-americano, essas coisas, né? Mas a experiência foi muito legal, porque o grupo era muito legal, nós tínhamos um grupo bom. Obviamente que, como todo grupo, teve alguns problemas, mas nós superamos e, no final das contas, nós recebemos uma medalha de bronze, conseguimos terceiro lugar, só perdemos um jogo para os Estados Unidos na semifinal. Não, na verdade, nós perdemos um jogo para o Canadá na semifinal. Certo. Perdemos o Canadá, e Canadá foi jogar a final com os Estados Unidos, e nós jogamos o terceiro lugar contra a Itália, e nós vencemos lá dentro da Itália. Então foi muito legal, foi muito interessante. Eu lembro que uma coisa que meu pai me falou, eu lembro direitinho, hoje eu vejo essas Olimpíadas passando aí, e o pessoal soltando alguns comentários políticos, né, e tal. Então, quando teve esse problema lá, como todo grupo tem, né, vamos dizer assim, eu lembro que meu pai falou para mim assim, eu lembro direitinho que foi no estacionamento do hotel. Ele falou assim: olha, aqui nós estamos para representar 200 milhões de habitantes, 200 milhões de brasileiros. Assim. Aqui não é a hora de ninguém lavar roupa suja. Entendeu? Aqui agora nós vamos competir. Quando a gente voltar ao Brasil, a gente vê o que a gente faz. Eu lembro direitinho disso. E hoje em dia eu vejo o pessoal sentando na frente do microfone e soltando roupa suja que não deveria fazer em época de competição, quando você está defendendo o país. Né? Uma coisa é quando você está jogando para o clube, uma coisa é quando você está defendendo o país. Então, essa foi uma lição boa que eu tive. Tá. E perfeita análise do senhor seu pai. E você jogou profissionalmente no Rio de Janeiro, e você chegou a jogar nos Estados Unidos profissionalmente também, ou não? Não. No Brasil joguei profissionalmente. Eu comecei profissionalmente eu comecei quando eu tinha 15 para 16 anos, mais ou menos, no Fluminense. Joguei pelo Fluminense até o último ano de juvenil. Quando eu fui para São Paulo, joguei pelo Pinheiros um ano. Depois de Pinheiros eu joguei, aí eu terminei juvenil no Pinheiros, jogava no juvenil e no adulto. E aí eu fui para Brasília, tinha um time em Brasília jogando no Campeonato Nacional naquela época. E eu joguei um ano lá pelo time de Brasília, e foi até a razão, depois porque eu fui estudar nos Estados Unidos, foi por causa disso, e no ano seguinte eu fui para os Estados Unidos. Vamos chegar nessa pergunta daqui a pouco aqui. Mas, cara, competição, né? Que você falou, competição, competitividade, um monte de objetivos e planos e desafios, né? E o que você aprendeu nessa época de jogador de basquete, de campeonatos e desafios que você trouxe com você e que eventualmente esse conhecimento, essa experiência te ajudou a você liderar os times que você tem que liderar, as pessoas, a lidar com os clientes que você tem que lidar hoje em dia? Interessante. Uma das coisas, acho que primordial que se aprende no esporte é, obviamente, saber lidar com equipe, né? Toda equipe vai ter as suas vitórias e suas derrotas, vai ter seus problemas e seus sucessos. Perfeito. E o esporte, ele ensina muito isso, porque você não ganha tudo, ninguém ganha tudo. Tá? Por mais que você seja muito bom, que você seja isso, você uma hora vai perder. E o esporte me ensinou muito isso, me ensinou a lidar com equipe,
me ensinou a lidar com política, me ensinou a lidar com diferentes personalidades, Certo. me ensinou a, a entender um objetivo final, em vez de um objetivo de pouco tempo. E uma coisa que é muito interessante, inclusive eu estava falando ontem com uma pessoa que eu estava entrevistando, uma das coisas que eu achei aprendi muito foi os líderes, né? Hoje, no esporte, você vê aí vários técnicos de futebol, vários técnicos de voleibol, do que for, mas eles todos têm mais ou menos as mesmas ferramentas hoje em dia, né? Mas por que uns são os bons, outros são os melhores? Porque um comunica melhor que o outro, um é mais empatético do que o outro, etc. Mas tem uma coisa no esporte que eu aprendi, que os bons líderes são aqueles que conseguem enxergar aonde os seus jogadores, no caso, os seus funcionários, vamos dizer assim, né? Aonde botar ele para ele ter sucesso, entendeu? Então, se você bota um cara que, vou dar um exemplo do basquete, que ele era para ser armador e você coloca ele para ser ala, o cara não vai conseguir jogar porque não era para estar ali. Então, o bom líder é aquele que sabe exatamente onde botar as peças de xadrez dele. É uma das grandes qualidades do líder. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi. Então, toda vez que eu estou olhando meu time, que eu estou analisando, que eu estou vendo o que eu preciso fazer para melhorar, eu estou sempre analisando exatamente quem está fazendo o quê, quem está fazendo o quê, e aonde que eu posso utilizar essa ferramenta, essa pessoa, esse resource, né, vamos dizer assim, na melhor forma, onde ele vai ser mais produtivo. Perfeito. Total sentido. Eu ia perguntar onde que a computação e a tecnologia apareceram na tua vida, mas você mencionou que você foi jogar em Brasília e, eventualmente, você foi dali para os Estados Unidos. Então, eu não sei se a tecnologia e a computação apareceram na tua vida antes de você ir para os Estados Unidos ou depois. Conta um pouquinho para a gente essa fase da vida aí. Eu era jovem, quando eu era moleque, eu não sabia do que eu queria fazer. Eu era um péssimo estudante de escola, eu odiava a escola, entendeu? Eu ia para a escola com um caderno enrolado e uma caneta no espiral. Era assim, ele ia vazio, ele voltava vazio, entendeu? Certo. Eu odiava, mas eu sempre queria ser era alguma coisa relacionada à engenharia, computação, naquela época, na década de 80, a computação praticamente não existia, né? Era só quem queria mesmo uma faculdade. Não existia computador em casa, não existia nada disso, né? E eu falei isso uma vez para minha mãe, e ela, de repente, ela chegou em casa um dia com um teclado. Aí eu falei, mãe, o que é isso? Aí ela, é um computador. Aí eu falei, e o que eu faço com esse computador? Bom, me disseram lá na loja que você bota um negócio de uma fita cassete do lado, né? Aí você bota isso aqui na televisão, e aí você começa a fazer os joguinhos aí. Certo. Esse foi meu primeiro contato com computador e tecnologia. Foi botar esse teclado, que era um computador, era um microcomputador na época. O TK-82, TK-95. Exatamente. Aí, essa foi a minha primeira, né? A segunda coisa que me alertou foi o seguinte: quando eu jogava basquete, não tinha a tecnologia que nós temos hoje, não tinha nada disso. Mas tinha uma coisa que todo time que eu joguei tinha, que era estatística. Tinha lá um assistente coach, assistente técnico, todo jogo marcando quantos rebotes você pegou, quantos arremessos você deu, quantos arremessos você acertou e tal. E no final, aquilo ali era o único dado que a gente tinha para fazer qualquer tipo de análise, entendeu? Certo. E a súmula, e também tinha súmula, que também era feita à mão na época, né? Sim. Então isso aquilo ali sempre ficou na minha cabeça. Esse negócio desses dados aí, podia ter um jeito melhor para ver isso, negócio, né? Sempre fiquei com isso na cabeça. Então essa foi mais ou menos o meu início da carreira. O negócio do basquete foi o seguinte: quando eu fui jogar em Brasília, né, eu estava com 20 para 21 anos, 20 anos, tinha acabado de fazer 20 anos. Certo. E eu nunca quis, desde pequeno, eu sempre joguei porque, para mim, jogar era fácil. Entendeu? Eu nunca joguei porque
eu queria ser profissional, queria isso. Jogava porque era fácil. Primeiro, como eu te falei, era meu pai empurrando de um lado, e para mim jogar era fácil. Então eu levava naquilo na brincadeira. E aí um dia resolveram começar a me pagar para ir jogar. Eu falei, pô, eu já estou vindo aqui fazer brincadeira, os caras ainda estão me pagando para fazer isso, agora que eu venho mesmo. Entendeu? Então eu comecei mais ou menos assim, entendeu? Aí foi indo. Aí, eu, como te falei, não gostava de estudar, né? Falei, juntou o agradável, não preciso estudar, faço uma coisa, e fui indo. Até um belo dia que nós fomos de férias em julho, eu fui para o Rio e tal, estava em Brasília, né? E nós voltamos de férias em agosto, na primeira semana de agosto, o Campeonato Nacional começava final de agosto, até janeiro mais ou menos. E começamos a treinar. E num desses treinamentos eu fui tentar tomar a bola de um companheiro meu, Edu Mineiro, se ele estiver assistindo isso aí, ele vai lembrar, e eu bati a mão bem aqui, assim, nele, assim, tentando tomar a bola, assim, bati a mão. E quando eu bati a mão aqui, esses dois dedos aqui abriram, eu quebrei esse dedo aqui. Quando eu quebrei esse dedo aqui, eu fui pro hospital, fui pro médico, o médico queria operar, peguei um avião, fui para São Paulo, porque nós tínhamos um médico de confiança, um ortopedista, doutor... como é que era o nome dele? Ele era narrador da Record de futebol, eu lembro do Jorge Oliveira, como é que é? Cara, esqueci. Mas, enfim, fui lá nele, ele falou, Xande, é o seguinte, se você operar, você volta em um mês. Se você não operar, você volta em 3 meses. Mas operar esse lugar aqui da mão é um negócio bem complicado. A tua mão do arremesso é uma área complicada, cheia de veias, cheia de não sei o quê. Eu, se fosse você, eu não operava, esperava 3 meses. Aí foi isso que eu fiz. Só que aí, 3 meses, eu só fui voltar em novembro. Quando eu voltei, o time já estava engatilhado, eu voltei. Cheguei a jogar, mas já não joguei como jogava, era titular e tudo. E acabei não jogando muito. E, consequentemente, no ano seguinte, o time acabou. Mas só que só foi acabar mais ou menos lá para maio. Eles estavam tentando renovar o contrato com o patrocinador, só foi acabar lá para maio. Eu acabei renovamos, porque o time acabou, e eu acabei ficando mais ou menos sem time, porque os outros times já estavam tudo mais ou menos formado na época. E eu, como não tinha jogado, não tive muita oportunidade. Então, foi aí que apareceu a oportunidade de ir estudar nos Estados Unidos, jogar basquete pela universidade e estudar. Isso em 1990, tá? 1990. E aí, isso foi mais ou menos em maio, aí em agosto eu peguei o avião e soltei aqui no Texas, sem falar uma palavra de inglês. Cacilda. Cara. Não, nem falar uma palavra de inglês. E isso em 1990 que você falou, não é isso? 1990, exatamente. E, caramba, cara, sem palavra falando. Perdão, eu não deveria rir, mas a gente que já sabe como é que são essas coisas, a gente sabe os desafios, né, cara? E que bom que a vida evoluiu muito, né, cara? Mas conta aí. E aí, nessa situação, quando aconteceu isso da mão, eu pensei assim, cara, eu preciso estudar, porque essa vida de atleta ela não dura muito. Pode acontecer um negócio de nada e você, né? Eu preciso realmente fazer alguma coisa da minha vida. Eu não posso ficar só nesse negocinho aqui. Eu ganhava muito bem na época, vivia muito bem, saía para farra, viajava, etc. Mas aquilo ali era eu sabia que não durava. Claro. E quando aconteceu isso, eu falei, não, agora eu tenho que tomar vergonha na cara. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiz um compromisso comigo. Meu compromisso é me formar em 4 anos. Não interessa o que aconteça, eu tenho que me formar em 4 anos. Porque aqui, quando você é atleta, você tem 4 anos de bolsa de estudo. Sim. Tem 4 anos de bolsa de estudo, né? Então, eu tinha que formar em 4 anos. Então, você pensa bem, eu comecei no primeiro dia de aula sem falar uma palavra de inglês e me formei em 4 anos. E o aprendizado de inglês deve ter sido bem intensivo, né? Foi na raça. Primeiro ano, eu lembro que o primeiro ano os técnicos me colocavam nas matérias assim, espanhol, eu lembro que foi espanhol 1, espanhol 2, inglês 1, inglês 2, introdução de computer science, eu lembro direitinho, e matemática. Eram essas minhas matérias, entendeu? Espanhol, porque dava para arranhar, matemática é número e tal, então você se vira,
a introdução de computação que foi mais pesado na época, mas Certo, eu certo, consegui tirar um C, certo. que para mim já Mas, era uma vitória. Você não sabia falar a língua e tirar um C, para mim já era uma vitória. pois é. Mas, cara, e você chegar nos Estados Unidos sem saber inglês e 4 anos depois você está formado na universidade é um tremendo de um evento, né? Então, é sensacional. Eu lembro, Marcelo, que durante esses 4 anos foi tão difícil, foi tão complicado, foi tão difícil. Porque pensa numa aula de inglês que você chegava na aula de inglês e o cara falava assim, você tem que fazer uma redação de 10 páginas. Eu não sei falar bom dia. 10 palavras. Eu pedi ajuda dos meus amigos, eu fazia tudo. Resumindo, eu me tirava para conseguir, mas foi muito difícil. Aí eu sempre falava assim, mas se eu conseguir me formar nessa faculdade, eu consigo fazer qualquer coisa na vida. Uhum. Era um objetivo assim que eu falava assim, é praticamente impossível eu conseguir isso. Se eu conseguir fazer esse treco, eu consigo fazer qualquer coisa. Isso foi uma coisa que me deu muita, não só motivação, mas depois que eu conquistei, Confiança, né? uma confiança em mim que deu, que eu falava assim, agora ninguém me segura, entendeu? É. E isso em 1990, né? 36 anos depois, você está aqui como Product Manager de um produto hiper complicado da Oracle, uma das maiores empresas do mundo, com 8 mil clientes usando o seu produto no mundo. A vida é incrível, né? Sou diretor de um produto que eu não posso, infelizmente não posso falar aqui a rentabilidade dele, mas você pode imaginar que não é uma brincadeira. É mais do que R$10, né? Mas, cara, é fantástico isso, né, cara? E hoje, certamente, você fala mais do que 10 palavras em inglês. Fala um pouquinho mais, dá para arranhar alguma coisa um pouquinho melhor. É incrível, né? Acho que espero que as pessoas que estão ouvindo isso aqui se inspirem nisso, né, cara? É incrível que o ser humano consegue fazer quando se coloca disposto a fazer, né? E coloca o esforço e a disposição em cima para executar. Mas como é que foi a chegada no teu... O inglês foi na raça, acho que já deu para entender. E como é que foi a chegada no primeiro emprego? Você estava na universidade, é isso? Jogando basquete ainda pela universidade, né? Participando do campeonato americano de basquete com a universidade, né? Isso. Como é que foi a chegada no primeiro emprego na área de TI? Como é que efetivamente você falou assim, pô, eu vou para a área de TI? Foi ainda na universidade ou como é que foi essa? Foi, com certeza era isso que eu queria. Eu sempre falava, eu quero fazer computação, tanto é que no primeiro ano, primeiro semestre, eu já tive introdução à computação. Eu tive muita dificuldade na faculdade, porque a minha faculdade era uma faculdade pequena. Certo. Então, o número de classes que eram oferecidas eram bem pequenas, principalmente na área de computação. E tinha um negócio de um laboratório para fazer, sabe? Naquela época não era que nem hoje em dia. Naquela época, os laboratórios eram mainframe, lá no centro da universidade, no laboratório. Eles só abriam durante 2 às 4, e eu tinha treino de 3 às 6. O treino era inegociável. Eu não tinha... Estava pagando para mim estar ali, eu tinha que estar lá, não tinha como mudar. Então, eu não senti muita dificuldade, porque eu tinha que terminar meus laboratórios em 45 minutos. Pô, então era grave, entendeu? Mas, em termos de primeiro emprego, foi mais ou menos... Eu voltei para o Brasil, quando eu terminei. Eu tive a oportunidade de ficar nos Estados Unidos para trabalhar. Eu tive uma proposta de trabalho para trabalhar naquela franquia Wendy's, né? Certo. Restaurante. Mas aí, né, naquela época, eu ainda me sentia muito... Hoje mudou muito aqui nos Estados Unidos, aí no Canadá também eu sei que mudou muito. Mas naquela época não tinha as informações que tem hoje. Estrangeiro aqui era muito discriminado. Ainda é hoje, mas era muito mais antigamente. Era muito discriminado. Então, o americano ele funciona da seguinte forma: se você até você provar para ele que você é tão bom quanto, ele não te dá o valor. Então, naquela época eu fiquei, não sei, aqui eu vou ser sempre estrangeiro e tal, eu vou voltar ao Brasil. Meu pai ficou perturbando a ideia para mim voltar para o Brasil, também para voltar a jogar. Eu já não queria mais, mas... E aí eu voltei para o Brasil, e aí foi quando eu acabei indo morar em Fortaleza, porque os pais da Lídia moravam em Fortaleza, eles são de São Paulo, mas moravam em Fortaleza, a gente acabou indo para lá.
E lá eu comecei a trabalhar numa financeira, e foi ali que eu comecei a ter as minhas primeiras jogadas, principalmente com a área de dados. Eu fazia muita coisa com estatística, eu fazia muita coisa com a parte financeira da empresa também, vendia muito produto da empresa, e foi ali que eu comecei a ter o meu primeiro contato com aplicações, que a gente desenvolvia a própria aplicação da financeira, entendeu? Uhum. E aí tinha a área de banco de dados e tudo. E ali foi o que me incentivou a começar a fazer. Aí eu comecei também a fazer uns bicos, vamos dizer assim, de voluntário, né? Comecei a fazer. Certo. Naquela época era mais ou menos 96 no Brasil, mais ou menos 96. A internet estava começando a chegar no Brasil, e ali eu comecei a fazer os primeiros websites que eu aprendi a fazer HTML, Sim, sim. ASP, né? SAP. Não tinha nem CSS, né? Exatamente. Aí ali eu comecei fazendo uns trabalhos de voluntário para umas empresas do governo até. E aí foi o meu primeiro contato. Ali eu comecei a minha fase de programação, vamos dizer assim. Perfeito, perfeito. E, cara, como é que eventualmente você vem para o Canadá, né? E onde a gente se Isso. conheceu. Aí você lembra que eu falei para você que eu fui na Itália? No início eu falei que fui para a Itália, então eu fui jogar na Itália, em 97 já estava 3 anos mais ou menos que eu tinha voltado ao Brasil, voltei em 94, 95, isso era 97, e o meu filho nasceu em 96, Rafael, que você conhece, né? Perfeito. Um belo dia, Marcelo, e a gente casou, teve um filho e tal, estava pagando nossa casa, estava ali começando a vida, o dinheiro bem apertado, assim, Claro, né? claro. A gente já no chat especial e tal. Um belo dia, Marcelo, eu fui no shopping lá em Fortaleza, domingo. Fomos no shopping e tal. E o Rafael tinha 1 ano, mais ou menos. Aí o Rafael, nós passamos assim, negócio de uma sorveteria, e o Rafael falou assim: eu queria um sorvete. Tá bom. Aí eu não tinha dinheiro na carteira, eu fui naquele caixa 24 horas. Você lembra aquele caixa 24 horas que tinha Lembro. aquele negócio vermelhinho, aquela casinha quadrada? Sim, lembro sim. Bradesco, né? Então eu fui naquela para pegar o dinheiro, eu passei o cartão, não tinha dinheiro para me dar para comprar um sorvete. Eu saí e falei: Lídia, a gente está fazendo alguma coisa errada. E depois de tudo que a gente passou, porque a Lídia também estudou nos Estados Unidos, passou mais ou menos alguma coisa, e nós não temos dinheiro para tomar um sorvete. Tem alguma coisa errada. Foi aí que a gente falou: a gente tem que ir embora. Esse país aqui, infelizmente, não é para a gente. Pode ser para muita gente, mas não é para nós. Né? A gente resolveu. E outras coisas também. Isso foi mais ou menos o final do exemplo. Mas aí a gente começou. Aí, na verdade, a gente queria voltar para os Estados Unidos, mas como é que eu vou voltar para os Estados Unidos? Né? A gente começou a ver, começou a procurar, começou a olhar. E não sabia o que fazer. Até um belo dia que a gente encontrou com uma amiga dentro do supermercado, e a amiga dela falou assim: eu estou indo embora para o Canadá. Canadá, que história é essa? Você não sabia? No Canadá tem um processo de imigração que você pode fazer assim, assado. Aí pronto, aí nós começamos a procurar, começamos a entender. Naquela época não tinha internet, era tudo por telefone e correio. Você deve se lembrar disso, né? Sim, claro. E aí foi a gente fazendo, aí fizemos um processo durante 1 ano, mais ou menos, e aí a gente recebeu a oportunidade de vir para o Canadá. A gente, na verdade, veio para o Canadá com a intenção de ficar 3 anos, que na época você ficava 3 anos, aí você podia aplicar para ser cidadão canadense, aí você virava cidadão canadense, e aí você podia aplicar para trabalho nos Estados Unidos. O nosso início de pensamento era esse: a gente vai ficar lá 4 anos, trabalho, não sei o quê, né? Quando pegar a cidadania, a gente procura emprego nos Estados Unidos. Foi isso que a gente pensou. Só que aí, acabou que deu diferente. Aí, em vez de ir para os Estados Unidos, a gente foi para Calgary, onde eu te conheci. Isso. E tu chegou em que ano em Calgary, tu lembra? 2004. 2004. Chegou depois de mim, eu cheguei em 97. Sim, já estava lá. É incrível, né, cara? Incrível. É interessante como a vida conspira, né, para a gente se conhecer. Essa história toda de você chegar no Texas sem falar inglês, essas coisas são absolutamente fantásticas, né? E as oportunidades vão aparecendo também, mas tem sempre o esforço, né? Tem sempre o esforço que você tem que aplicar.
E aí tu foi para Calgary, mas tu já tinha emprego, não? Tu foi que nem eu, né? Tu foi para Calgary e foi correr atrás do emprego, não é isso? Não, na verdade eu trabalhava para a Accenture, em Toronto. Ah, legal. Eu trabalhava para a Accenture em Toronto, dando suporte à Southern Company, que é uma empresa de Perfeito. energia da Geórgia, né? Uhum. E aí a Lídia viu na televisão que Calgary, a economia ia bombar, óleo, Bombar. petróleo, não sei o quê, papapá. E ela falou, a gente não devia ir para os Estados Unidos, não, a gente devia ir para Calgary, lá vai ser bom para a gente, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom. Eu falei, eu posso olhar lá na empresa que tem alguma coisa, né? Aí eu comecei a olhar lá na empresa. Aí apareceu uma vaga. Aí, que era uma vaga que não tinha absolutamente nada a ver comigo, mas era para ser business analyst, mas era uma ponte, né? Vamos dizer assim, né? Claro. E aí eu falei com a minha chefe, ó, vou aplicar e tal. Ela falou, tá bom, que saco, não quero fazer. Enfim, acabou que eu falei, eu apliquei e fui. Foi assim que eu cheguei em Calgary, foi assim que eu fui para Calgary. Bacana demais, cara. Bacana demais, hein? Espetacular isso, cara. Bacana demais. O Alex, se eu lembro também, eu não lembro se foi você, ou se eu estou errado nisso. Você não criou um grupo de news group para ajudar a gente para imigrar para o Canadá também? Isso. Então, quando eu comecei aquele processo que eu estava te falando, que era do telefone e tal, não sei o quê, Certo. isso foi mais o quê? Isso foi em 98. A internet estava engatinhando, mas já tinha internet, era aquela internet de escada e tal, mas estava engatinhando. Né? Certo. Mas aí eu pensei assim, cara, eu preciso de informação, como é que eu vou resolver, como é que eu vou pegar o avião e para eu preciso pensar, entendeu? Mas não tinha as informações que tinha hoje. Eu pensava assim, deve ter alguém na mesma situação que eu, entendeu? Deve ter alguém na mesma situação que eu. Aí eu lembro que eu não lembro como é que eu fiz direito, mas eu criei um site chamado Canada Immigration. No Yahoo Groups, né? .com.br, alguma coisa assim. E lá eu botei um serviço de e-mail, né? Você colocava pergunta, é tipo um fórum, né? Sim. E aí eu comecei, no dia seguinte já tinha uns 2 inscritos, né? Eu sei que quando eu fui para o Canadá tinha mais de 2.500 inscritos. Sim, gente que não acaba mais. Exatamente. No período de um ano o negócio explodiu, porque tinha bastante gente do mesmo jeito que eu. Sim. E eu estava lá também. Mas e aí era um site de as pessoas ficar trocando informação, um ajudando o outro e tal. Que hoje em dia é uma coisa normal. Facebook. Hoje em dia a gente faz no telefone, né? Isso. Mas naquela época não tinha. Naquela época isso era uma novidade e tal. É incrível, né, cara? Mas isso ajudou muita gente também, né, cara? A gente compartilhava muita informação do que era imigrar, o que era o processo. Então, acho que eu te conheci, não foi? Foi por ali, por aquele... Eu não me lembro, cara. Eu acho que a gente se conheceu alguma visita a alguém em comum, ou no Marcelo e na Paula, ou alguém que a gente se conheceu. Isso. E depois, de alguma forma, eu fiquei sabendo que você era o fundador daquele grupo que eu não sabia. Entendeu? Eu acho que não foi pelo grupo, não. Mas esse grupo ajudou muita gente. Eu lembro de responder muita pergunta lá, e muitas daquelas pessoas que estavam lá, eventualmente elas mudaram também para o Canadá, entendeu? Então, pelo Canadá até hoje. Muito não tenho mais contato com ninguém, mas eu sei que ajudou muita gente. Mas, cara, a tua vida evoluiu em Calgary, né? Eventualmente, a gente trabalhou junto lá na Encana, né? Em óleo e gás. Foi. E pegamos um contrato na época lá juntos, né? Em áreas diferentes, mas trabalhamos juntos. E como é que a vida evoluiu até você falar assim, pô, eu quero ir para os Estados Unidos? E eu lembro que na Encana mesmo você já estava trabalhando com Golden Gate, né? Você já tinha uma exposição para o Golden Gate. Já. Como é que foi essa fase da vida para você eventualmente ir para os Estados Unidos e ser funcionário efetivo da Oracle e chegar e ir para essa área de produto, como você foi? Então, quando eu trabalhava na Encana, eu entrei lá para fazer um trabalho de 3 meses. Certo. Né? Mas aí eu lembro falando assim, chegando em casa falando para ele, eu vou ficar lá 1 ano, porque vai ter muito trabalho ali, os caras não têm noção do que precisa ser feito. Certo. Mas vamos levar. Bom, foi 3 meses, passou para 1 ano. Passou para 3 anos? Eu acabei ficando 5 anos. Né?
chegou em 2015, mais ou menos, eu entrei lá mais ou menos, acho que em 2010, não, 2012, mais ou menos, eu entrei. E quando foi mais ou menos 2015, o Trudeau entrou na política lá do Canadá, né? Ele entrou como primeiro-ministro. E eu lembro meu vizinho falando para mim assim, ele falou, porra, Xane, agora ferrou, porque esse cara vai acabar com a gente aqui na Alberta e tal. Então, eu falei, não, cara, mas a Alberta estava bombando na época, não sei se tu lembra, né? Estava bombando. Lembro, 2013. Muito petróleo. 2013, Alberta. E aí eu falei, não, cara, vai ficar bem, vai ficar bom, não tem problema não. Vai dar uma apertadinha, mas não. Bom, eu fiquei olhando isso, né? E realmente as coisas começaram a se degredir. Desacelerar. Né? Começou a desacelerar. Em 2017, desacelerou de vez. Muita gente sendo demitido, muita gente sendo mandada. Eu não podia ser mandado embora porque eu era um cara conhecido daquele treco, então eles me seguraram o máximo que ele pudesse. Mas aí eu, já malandro, comecei a procurar outro negócio. Naquela época eu não era funcionário, eu tinha minha empresa, meu PJ, né? E eu prestava serviço, mas todas de coisa, como você fazia também. E aí eu comecei a fazer serviços para outras empresas. E uma dessas empresas foi uma empresa de consultoria de Atlanta. Então eu viajava muito para os Estados Unidos para fazer trabalho. Eu trabalhava na Encana, mas eu podia ficar remotamente. Então eu fazia trabalho para dois clientes diferentes ao mesmo tempo, praticamente, né? Então eu viajava muito para lá, né? E as coisas estavam caindo. Um belo dia a Encana chegou e falou, olha, a tua parte nós vamos ter que dar para uma empresa grande. Não pode ficar só na mão de um cara e tal. Claro. Então, tudo bem. Então, 2 meses aí para você passar o conhecimento para esse pessoal novo que vai chegar aí. E aí, qualquer coisa a gente pensa, te liga, babá. Bom, então, nesses 2 meses, eu comecei. Nesses 2 meses, essa empresa que hoje é a Deloitte, foi comprada pela Deloitte, essa empresa, o cara, que era o meu chefe na época, vamos dizer assim, né? Perguntou, vem cá, você está vindo toda semana para cá e tal, não sei o quê, 10 horas para vir, 10 horas para voltar, você não quer vir de vez? Aí eu falei, bom, uma das coisas que eu e a Lídia sempre falamos é que a gente não queria se aposentar em Calgary. A gente gostava muito de Calgary e tudo, mas a gente não queria se aposentar lá, porque tu sabe como é que é a vida lá, feia pra cacete, né? O invernozinho meio forte, né? A gente não queria se aposentar, era uma coisa que a gente sempre falou. Então a gente sempre ficou com esse negócio na cabeça, a gente tem que pensar na aposentadoria. E o cara falou, você não quer vir? Eu falei, bom, vamos ver os números. Ele falou, não, o número não se preocupa, eu sei quanto é que eu te pago, então com certeza não vai ser menos que tu já ganha hoje. Eu falei, bom, tá bom. Eu falei, bom, mas a única coisa que eu falo é o seguinte, eu só faço essa mudança, eu só mudo se eu mudar de vez. Eu não mudo assim com visto temporário, com não sei o quê. Eu só mudo se for assim. Ele falou, mas a gente faz teu green card, você fica trabalhando aí, vindo e voltando, e quando o green card sair, você vem. Bom, fechado. Então foi assim que eu fui para lá. Trabalhei aí eu trabalhei 2 anos para essa empresa, lá de Calgary, ficava indo e voltando. Indo e voltando. Indo e voltando toda semana, até que saiu o nosso green card. E Perfeito. Aí a gente mudou aqui para o Texas. Então, ou seja, fez o ciclo completo, né? Você entrou para o Texas, para a universidade, e você acabou voltando para o Texas para trabalhar aí. Exatamente. E olha o mais engraçado da história. Eu vim parar no Texas de novo, pela segunda vez. Certo. Um dos motivos é o seguinte, eu queria um voo direto para o Brasil. Meu pai estava ficando mais velho. Eu queria ter a condição de poder pegar um avião em 10 horas e estar no Brasil, né? Certo. Era uma das condições. Então, tinha Atlanta, tinha aqui, tinha em Orlando, Miami, jamais moraria. Mas a Lídia trabalhava em Calgary com óleo e gás, tu sabe disso, né? Petróleo. Sim. A gente falou, vamos para Houston ou para Dallas, vamos para Houston, porque lá é a capital do óleo e gás e você vai ter mais oportunidade lá. Então, ela vinha. Acabou que ela não conseguiu entrar na hora de óleo e gás, acabou circunstâncias, teve Covid, teve uma série de coisas, eu tive operação. E ela acabou entrando na área de tecnologia também. Hoje ela trabalha na Oracle também. Não sei se eu já te falei. Okay. Não me lembro de ter falado isso, não. Ela trabalha na Oracle também. Porque ela estava procurando emprego, um belo dia eu estava procurando aqui, eu coloquei no site da Oracle lá, Project Manager que falasse português. Eu botar a língua português. Apareceu uma. E precisava ser
e precisava ser tinha que ser no horário central, né? Nós estamos aqui no horário central. Está no Pacífico, né? Estou no Pacífico. E tinha que ser no horário central, porque tinha que ser da América Latina inteira, e tinha que falar português e espanhol, ela arranha no espanhol. Aí eu mandei um resumê para a mulher e ela fez 10 entrevistas e entrou. Acabou que foi trabalhar na área de tecnologia, em vez de. E nós, hoje em dia, nós dois, a gente trabalha de casa aqui. Ou seja, não precisa. Sensacional. Sensacional. A vida é sempre interessante, né, cara? Tem essas voltas todas e é bem interessante. Você, desde aquele momento que você foi no caixa automático tirar o dinheiro para o sorvete, o dinheiro na conta, a coisa evoluiu bastante, né? Ali foi bravo. A coisa evoluiu bastante. Sempre bom você lembrar desses momentos, né, cara? Porque te dá assim, cacilda, entendeu? Hoje eu estava falando com o Pedro, meu filho, né, que eu te falei que estou indo agora para o Canadá fazer mestrado. Estava falando, o dia que eu cheguei, hoje em dia todo mundo já tem a internet hoje em dia facilitou muita coisa para muita gente. Eu lembro no dia que a gente chegou, a gente não tinha muito conhecimento. Eu lembro que cada um de nós três, trouxemos 2 malas para o Canadá, vendemos tudo que a gente tinha no Brasil. Sim. Trouxemos 2 malas cada um, nós chegamos com 6 malas. Depois que nós passamos da imigração, que tem, não sei se tu se lembra, tinha aquele papel desse tamanho assim. Lembro, o visto era grampeado no passaporte. Depois que nós passamos, pegamos a mala e sentamos, aí, cansado, né, aquela viagem toda, sentamos ali no saguão do aeroporto, eu olhei para a cara da Lídia, ela olhou para mim, aí a gente falou assim, e agora? Por quê? Porque, cara, quando você está naquele período de fazer o processo, quem já passou por esse processo sabe mais ou menos como é que é. Quando você está naquele período de fazer aquele processo, a única coisa que você pensa é chegar lá. Exato. Aí você chega. A porcaria do visto sair e você chegar lá. Tudo bem que você pensa depois de chegar, mas você não pensa muito. Você acha que a ficha só cai mesmo um dia que tu pisa lá. Pelo menos para mim foi assim. A ficha para mim caiu na hora que eu viajei do Rio para São Paulo, de São Paulo para Toronto, Toronto para Calgary. E na hora que o avião decolou do Rio, me deu um frio na barriga, eu pensei assim, o que eu fiz, entendeu? Mas já se vão quase 30 anos, né, cara? Então muita água já passou por baixo da ponte. Exatamente. Mas, cara, então você está aí no Texas, né? A terra que tem os pratos, as comidas pequenas, né? Você pede qualquer bife, dá para alimentar a família toda. E como é que é o teu dia a dia como Director of Product Management do Golden Gate? O que você pode contar para a gente que obviamente não seja segredo comercial, nada que vai causar problema? Claro. Não, meu dia é um dia, como eu te falei, como eu trabalho na área de engenharia, praticamente, né? Eu trabalho na área de engenharia, tudo é a longo prazo. Tá? Tudo é a longo prazo. Então, o estresse que eu tenho assim, é um estresse de produto a longo prazo. Ou seja, não tem nada que... No meu dia a dia hoje não tem nada... Logicamente que nós temos as coisas que a gente tem que entregar, as datas dos projetos, essas coisas todas. Mas, como eu te falei antes, não tem aquele estresse que quando eu era suporte de produção como DBA, não tem nada parecido com aquilo. Tá? Mas tem o outro lado das moedas também, que todos os nossos projetos são projetos muito grandes, que levam muito tempo e muito dinheiro e muita gente trabalhando. Então, existe no final a conta tem que bater, entendeu? Então, tem esse estresse para chegar lá. E também tem um pouco de estresse naquelas últimas semanas, quando a gente vai liberar o produto, por exemplo. Né? Essa semana passada, eu liberei um produto. Um produto um produto melhorado. Ele teve uma melhora. Um upgrade. Um upgrade, exatamente. Então, nessas últimas 2 semanas, sempre tem uma pressãozinha para tudo ficar pronto. E uma das coisas que é muito estressante no dia a dia de hoje é a parte de comunicação, principalmente a comunicação externa. Porque você, na área de software, de produção de software, né? Principalmente o tamanho dos clientes que a gente tem e a responsabilidade que
você tem que ter muito cuidado com o que você comunica. Uhum. Olha, o meu produto faz tal coisa. Tipo assim, sabe aquele negócio de vendedor de carro? Claro. O cara fala, o carro faz isso, faz aquilo. Cara, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se eu falo para um cliente que vai fazer A, B e C, e na hora que ele não faz, é um problema grande. É um problema de cachorro grande, vamos dizer assim, entendeu? E se eu falar assim para cá, uma das coisas que a gente nunca pode falar é data. Olha, em junho você vai ter isso. Nunca posso falar isso, entendeu? Quando chegar em junho, eu falo, ó, saiu aquele negócio que eu falei para você que a gente estava trabalhando. Mas o meu dia a dia eu tenho duas partes no meu dia a dia. Uma é a parte interna e a outra é a parte externa. A parte interna é a parte onde eu lido com os projetos que estão indo, análise de como as coisas estão andando. O gerente de produto ele é uma combinação de várias áreas. Tem uma área de project manager, tem uma área de desenvolvedor que tu tem que entender o que o cara está fazendo, tem uma área de vendedor que você tem que conversar com o cliente sobre a tecnologia que está sendo implementada. Então, tem uma série de coisas que eu faço internamente, né? Eu tenho que comunicar para a minha engenharia o que os nossos clientes estão falando para a gente, o que pode melhorar, o que a indústria está fazendo para melhorar, o que os nossos concorrentes estão falando. Os nossos engenheiros, eles sentam na mesa e escrevem o código. Ele não sabe nada. Você fala para ele assim, essa página tem que ter o fundo preto. Ele vai fazer o fundo preto. É isso. Claro. Entendeu? Ele não está ali muito para analisar por que o fundo tem que ser preto. O negócio é preto. Entendeu? Ele está ali só para executar. Nosso trabalho é analisar. Tem que ser preto, tem que ser branco, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser rápido, tem que ser devagar. Uma série de coisas. Essa é a parte interna, uma das coisas internas. Tem a parte externa, que é lidar com os clientes, entendeu? Que é dar palestras, dar workshops. Né? Eu viajo, às vezes, para cliente, passo 2 dias no cliente dando workshop, fazendo ele entender o que é o nosso produto, como é que ele faz. Às vezes, muita coisa que eu faço com o cliente é analisar a arquitetura. O cliente vai implementar o nosso produto. Ele não tem certeza se aquela arquitetura é a melhor, entendeu? Não está bem implementada daquele jeito. Então, eles mandam para mim, para a gente analisa e dá as nossas recomendações. Ele, na verdade, ele implementa como ele quer, mas a gente dá as recomendações. Então, isso é uma coisa que eu faço, análise de arquitetura, uma coisa assim. Que mais? Tem muita coisa, tem uma série de coisas. Documentação é responsabilidade nossa. Não escrever documentação, mas dizer para o time de documentação como que eles têm que precisa ser preparado. Documentar as features, né? E acompanhar, obviamente, o desenvolvimento, né? E muita coisa que eu tenho que fazer também sempre é análise de mercado, entendeu? O que os concorrentes estão fazendo, quais são as novas tecnologias que estão aparecendo, o que a gente precisa implementar de novo. Segurança é uma coisa muito importante, movimentação de dados, tem que ter segurança absoluta, principalmente na área bancária, na área de médico. Então, assim, tem muito mais coisa, mas uma coisa que você estava falando ali, negócio do inglês, não sei o quê, né? Eu tenho que dar muita palestra. Então, se você ficar na frente de 200 pessoas, 300 pessoas e dar uma palestra de 1 hora, é uma coisa gratificante para quem sabe a história de onde eu comecei. Tudo é uma história bastante gratificante. Nós temos uma nossa conferência anual todo ano em Las Vegas, e eu sou sempre palestrante dessa conferência, todo ano eu sou palestrante. Então, é sempre uma semana em Vegas que a gente tem na faixa de 15 mil clientes que vêm por essa conferência. Então, é uma semana bastante puxada para a gente, e a gente é uma semana onde a gente se encontra com a maioria dos clientes. E às vezes eu viajo também. Em novembro eu fui para o Peru, passei uma semana no Peru fazendo visita para os clientes, entendeu? Passei uma semana lá visitando os clientes. Então, mais ou menos isso. Como eu te falando, a minha posição hoje é uma ponte entre o nosso mercado
a nossa engenharia, mais ou menos. Então, ali a gente faz tudo. Nós somos 15 no nosso grupo, 15 gerentes de produto, cada um especializado em uma área específica. Uma área. A gente tem que saber tudo, mas cada um é especializado numa área. Tem um que é especializado só em mainframe, tem um que é Oracle, tem um que é só Big Data, tem um que é só streaming, entendeu? O produto tem várias áreas, vários galhos, vamos dizer assim. Né? Tem componente. Tem um produto que a gente chama de core, que é o componente principal, e tem vários galhos. E tudo isso, 36 anos atrás, você não falava uma palavra de inglês, né? Uma palavra em inglês. Hoje eu passo o dia inteiro em reunião, sim, que nem a gente está falando, praticamente. Eu digo, metade do meu dia hoje eu estou em reunião. Incrível. Pelo menos metade do meu dia eu estou em reunião. Bacana demais. E, Alexandre, olhando para trás, peraí, essa não está na hora dessa pergunta ainda, não. Eu pulei uma pergunta aqui, acidentalmente aqui. Como é que você está vendo, você está falando sobre produtos, sobre tudo mais, como é que você está vendo a evolução da inteligência artificial e como é que está sendo o impacto disso no teu trabalho, no produto e nos clientes? E qual é a tua visão da coisa em geral? Eu acho o seguinte, a inteligência artificial, ela, como toda tecnologia nova, ela vai vir prover vários benefícios. Vai vir, já está provendo, né? Vários benefícios. Mas, ao mesmo tempo, também vai dar oportunidade para as pessoas usarem de forma negativa, vamos dizer assim. Claro. Então, o meu maior medo hoje em dia é exatamente essa parte. O que essa tecnologia vai ser usada na forma negativa? Já existe hoje em dia gente querendo tomar a vantagem dessa nova tecnologia. Em termos de tecnologia em si, eu acho que vai revolucionar, não tenha dúvida. Vai revolucionar o nosso... eu não digo revolucionar apenas o nosso trabalho, nós que trabalhamos na área tecnológica, mas vai revolucionar a nossa humanidade mesmo. Como que nós vamos, como sociedade, como que nós vamos viver com essa tecnologia. Isso é uma coisa que vai ser um desafio muito grande, principalmente para a nova geração que está começando a carreira. Eu conversei com a Marcela, minha filha, quando ela estava entrando na faculdade há um ano atrás. Eu falei para ela, filha, a tua geração vai trabalhar com inteligência artificial. Não tenha dúvida, entendeu? Então, não adianta você brigar contra. Você tem que, a gente chama em inglês, né? Embrace, né? Como é que é embrace em inglês, Marcelo? Abraçar? Aceitar, talvez seja melhor. Aceitar em frente. Aceitar que a tecnologia está aqui, não brigar contra ela, não gosto disso, não gosto daquilo. E usar a tecnologia para o seu benefício, entendeu? Estava falando para você aqui, uma das coisas que um dos nossos executivos falou para nós um tempo atrás, numa das nossas conferências, ele falou que ele não acha que a inteligência artificial vai substituir o humano no mercado de trabalho, mas vai substituir aquele humano que não souber usar trabalhar com a inteligência artificial. Perfeito. Eu acho que esse é mais ou menos o caminho no momento, né? Logicamente que tem uma série de conversas que a gente pode ter na parte técnica da coisa, né? Sim. Mas uma parte geral, se você é jovem hoje em dia, seja ele qual for a área que ele vai entrar, tá? Ou seja, a minha filha está fazendo ciências políticas, ela quer ser advogada, entendeu? Qualquer área que for, você vai ter que usar essa tecnologia como uma ferramenta, não para fazer o trabalho para você, mas para usar ela como uma ferramenta para te ajudar a ser um profissional melhor. Porque a competição vai estar assim, se você não fizer, a sua competição vai estar fazendo. E você vai ficar para trás. Correto. E eu acho que realmente o que você falou é inevitável, né? E já tá acontecendo.
Já está acontecendo. A gente já está vendo essa mudança aí, né? Nós, dentro da Oracle, somos, eu não digo para você que nós somos obrigados a usar inteligência artificial, mas está sendo muito focado em ser mais produtivo. Correto. Como que você pode ser mais produtivo hoje em dia? Nós temos todas as ferramentas. Isso na Oracle não tem problema. Nós temos todas as ferramentas que você pode imaginar, a gente pode ter. Entendeu? Eles provêm isso para a gente. Então, está aqui a ferramenta para você ser mais produtivo. Se você não usar, em outras palavras, é isso que a gente escuta. Se você não usar, o teu concorrente vai usar. Claro. Entendeu? Então, você tem que... O que você fazia em um dia, você precisa fazer em 3 horas. E estão aqui as ferramentas para te ajudar a fazer em 3 horas. Entendeu? Cabe a você usar ou não. Mas nós estamos sendo, eu diria até que de certa forma, pressionado. Entendeu? Eu não tenho problema, porque quando começou isso, na primeira semana eu já comecei a brigar com o assunto. Né? Então, o que você falou, é um ajudante que você tem, né? É alguém que consegue tornar você mais rápido no que você está fazendo. Então, você tem um ajudante, você não quer usar, não faz sentido, né? Exatamente. É de graça, está lá disponível para você usar, use e acelera o que você está fazendo, né? Exatamente. É bacana. E vamos ver como é que isso vai evoluir no geral, que impacto vai ter na vida dos jovens e tudo mais. Eu e você, nós não somos exatamente as pessoas no começo de carreira, né? Não, a gente vai pegar o final, a nossa carreira, nós vamos pegar o final, vamos dizer assim. Isso. Essa revolução, o início da revolução, o final da nossa carreira. Mas nós vamos ter que rebolar aí, né, pelos próximos anos. Tem sim. Mas, cara, agora sim vem a pergunta da volta no tempo, né? A gente falou os próximos anos, mas a gente está aqui falando já tem quase 1 hora aqui, e a gente falou do basquete, a gente falou de você jogar no Brasil, ser universidade, 3º colocado pela competição na universidade lá pelo Brasil. Você mudou para os Estados Unidos sem falar inglês, isso me impressiona terrivelmente, é incrível isso. E mudou para Calgary, a gente se conheceu lá em Calgary, você mudou de volta para o Texas, está trabalhando na Oracle. Olhando para trás, tu teria feito alguma coisa diferente na tua trajetória? Uma boa pergunta. Boa pergunta. Olha, teria. Mas, ao mesmo tempo, não, porque tem certo tipo de coisa. Por exemplo, sempre que eu falei no início que eu era um péssimo estudante na escola, eu acho que se eu voltasse hoje para trás, eu vou falar, eu não vou ser um péssimo estudante na escola, eu vou estudar, vou me dedicar mais. Porque todo mundo sempre falou que eu sempre fui muito inteligente, mas eu não estudava, então eu apanhava por causa disso. Quando eu resolvi estudar, eu ia bem. Tanto é que eu me formei em 4 anos, né? Claro. Aquela história. Mas eu acho que eu faria isso, eu acho que eu me dedicaria mais. Eu acho que eu não deixaria de ter jogado esporte, não, porque, como eu te falei, o esporte ele me deu uma base muito grande que a maioria das pessoas no Brasil, por exemplo, não tem, porque é muito difícil um menino de 15 anos, 16 anos no Brasil começar a trabalhar, estudar, assim, e ter uma vida estável com aquela idade. Então, me deu uma base muito grande. Então, eu acho que eu faria de novo. Uma das coisas que eu sempre falo, às vezes, eu teria me empenhado um pouco mais na área de comunicação, entendeu? Porque eu digo para você, uma das coisas que eu acho que não me fez progredir mais do que eu progredi foi a comunicação. E quando eu falo comunicação, não é a comunicação língua, não, falar a língua. Falar a língua é uma técnica, você aprende. Tá? Claro. É como falar. Sim, claro. Como se comunicar, como escrever. Eu nunca fui muito bom de comunicação. Eu nunca fui muito bom. Aí você fala, olha, você não está errado, mas a forma que você passou a mensagem foi que não... Eu acredito que eu já melhorei muito sobre esse assunto, né? Mas eu acho que se voltasse atrás, lá pelos meus anos de meus 20 anos e tal, eu gostaria de ter identificado isso mais cedo para poder tentar melhorar essa parte mais cedo, comunicação. Então, eu até digo isso para a galera mais jovem aí que está
começando a carreira e tudo. Isso é uma coisa que eu vou dizer para você. Você pode ser o melhor desenvolvedor do mundo, você pode ser o melhor, mas se você não se comunicar bem, se você não for que não tem uma boa comunicação, e como eu estou te falando, não é saber falar, ou seja, é saber como falar, como liderar, como se expor, a hora de falar. Outra coisa, escutar, uma coisa super importante que muita gente não quer escutar, né? O pessoal só quer falar. Eu acho isso, eu acho isso, eu acho isso, eu acho isso. Mas você, Marcelo, você também acha alguma coisa. Deixa eu escutar o que deixa eu escutar o que você fala. Então, isso no mundo corporativo, no mundo profissional, extremamente. Você vai num médico, você gosta daquele médico que fica falando o tempo todo? Não, você quer dizer para o médico o que você está sentindo. Você está sentindo. Aquele médico que não para de falar, não te deixa você falar. Olha, isso e aquilo, está aqui o remédio, pode ir embora. Mas eu queria ter... Aí você chega para tua mãe, para tua mãe, mas você falou que você estava com a dor no pé ontem à noite? Não, mas é que não deixa, mas como que não falou? É por aí mesmo, Ken. E você antecipou um pouco da próxima pergunta aqui, né? Que eu ia perguntar para você aqui. Que conselhos que você daria para quem está começando hoje na área de tecnologia? Acho que você já falou aqui que é comunicação, né? Você conseguir se comunicar bem é uma boa recomendação, né? Comunicação, vai lá, desculpa. E o que mais que você recomendaria? Porque eu te falei, no grupo lá tem 4.000 e tantas pessoas no Telegram, cada um com as perguntas mais diversas possíveis, né? Tipo, tecnologia para mim, a AI vai acabar com tudo, eu não vou ter emprego, o que eu faço, como é que eu evoluo? O que você recomenda para essas pessoas, além de dizer que saber se comunicar é fundamental? Definitivamente já falei de comunicação. A segunda, eu digo para você tem que ser humilde, tá? Você nunca achar que você sabe de tudo, porque tem sempre alguém que sabe mais um pouco que você. Você sempre seja humilde. Uma das coisas que eu sempre, quando eu estava no Canadá lá com você, uma das coisas que eu sempre gostava de ir era para a conferência, que hoje eu sou palestrante, por sinal. Sim. Eu gostava de ir para essa conferência, porque essa conferência ela me dava uma lição de humildade. Eu ia para São Francisco achando que eu era o dono da bocada branca. Chegava lá e via que não sabia nada. Eu estava com o rabinho entre as pernas, entendeu? Então, eu digo para você, humildade é uma coisa muito importante, tá? Atitude é tudo, entendeu? Uma atitude positiva, você está sempre vendo as situações de uma forma resolver o problema em vez de ficar apontando os problemas, entendeu? Aquela atitude. Quando aparecer um problema, você vai ficar aquele cara fez isso, aquele cara fez aquilo? Não. Claro. Essa é uma atitude negativa. Se você tiver uma atitude positiva, ok, apareceu esse problema, aconteceu porque aconteceu, não vamos nos preocupar por que aconteceu, vamos nos preocupar como que nós vamos resolver o problema. Atitude é tudo, entendeu? Tem um livro chamado Attitude is Everything, que eu recomendo para todo mundo para ler. Eu acho que tudo tem em português, atitude é tudo. Depois você pode dar uma olhada aí. Isso, mais ou menos isso. A parte técnica, hoje quando eu entrevisto para contratar gente, principalmente a nova geração, entendeu? O que eu estou procurando? Eu estou procurando personalidade. Porque a parte técnica, eu quero saber se você vai se encaixar no meu time. Eu conheço o meu time. É que você ensina. Eu conheço o meu time. Eu sei os camaleões que eu tenho. Tá? Eu quero saber se você vai se encaixar com esse fulano aqui. Você vai ter que trabalhar com ele todo dia. A parte técnica, você aprende. Entendeu? Então, é muito importante essa parte, entendeu? Parte de atitude, de comunicação, outra coisa que eu acho que é extremamente importante, que hoje em dia a nova geração não faz, é ser aquele self-starter. Self-starter que fala aquele cara que ele não precisa que eu fale para ele que ele precisa fazer isso. Quando eu falar assim, bicho, você está precisando fazer isso, já fiz. Ontem à noite eu já estava pesquisando sobre isso. Então, aquele cara que já está na frente, entendeu? É um self-starter, eu acho super importante. Hoje em dia é muito, muito difícil encontrar isso. Eu tive uma oportunidade de trazer um amigo e coloquei ele nas entrevistas e tudo. E quando ele foi na entrevista, volta aquele assunto da atitude.
Na primeira entrevista, a situação já estava difícil para ele porque ele vinha de outro país. Entendeu? Certo. Eu teria que fazer uma manobra grande para conseguir trazer ele, mas eu estava tentando ajudar. Na entrevista, que não foi comigo, foi com outra pessoa, eu recomendei, ele começou a fazer perguntas de como seria a estrutura dele, né? Ou seja, ele botou umas barreiras na entrevista. Então, aquele negócio da atitude. Numa entrevista, você tem que estar sempre sendo positivo, né? Você tem que estar sempre falando que você vai resolver o problema. Uma das perguntas que eu sempre faço nas minhas entrevistas é: vem cá, você vai trabalhar para mim, como você vai me ajudar a resolver os meus problemas? Não estou nem dizendo para você quais são os problemas, mas como você vai me ajudar a resolver os meus problemas? Claro. Eu não quero que ele me diga, eu vou escrever tal código assim, assim, assado. Eu quero ver quais são os passos que ele vai fazer para chegar na resolução do problema. E isso faz muito parte daquele da personalidade da pessoa. Sim, bacana demais, cara. E, Alex, o que você gosta de fazer quando você não está à frente do computador, quando você não está trabalhando? Você ainda joga basquete ou... Não jogo mais basquete. Eu não sei se te falei, em 2019 eu tive uma operação do coração. Eu lembro. Hoje em dia eu tenho dificuldade eu tenho medo, na verdade, de fazer qualquer atividade física, mas eu posso fazer, não é que eu não posso, eu tenho medo mesmo. Então eu não faço muito mais atividade física. Hoje em dia o que eu tenho feito muito depois dessa operação também, eu falei assim, tinha 50 anos quando eu fiz a operação, então eu falei, agora eu vou viver a minha vida. Então eu comprei uma moto, eu tinha moto no Brasil antes de ir para os Estados Unidos, e eu não ia ter mais moto na minha vida. Eu não queria mais, mas aí depois dessa eu falei, não, vou comprar uma moto e tal. E agora a moto, passear de moto, sair pelos meio do Texas aí, para mim é uma forma de distrair minha cabeça, de tirar o estresse e tal. Então é o que eu faço mesmo. Eu faço parte aqui de um grupo de torcida do Flamengo, aqui chamado Urubu Texano. É um consulado da torcida do Flamengo. E aí a gente se reúne no bar para assistir os jogos. É bacana, assim. É legal para fazer uma parte social. Então, legal. Foi um dos motivos que eu fui para o Peru, porque o Flamengo jogava a final da Libertadores, lá no Peru, em Lima. E aí eu aproveitei e falei assim, eu vou trabalhar uma semana lá e vou assistir o jogo. Foi assim que eu fui para lá. Então eu faço isso. E o resto é família mesmo, fazer as coisas com a família e tal. E eu e a Lídia, a gente sempre sai para jantar no fim de semana. Todo fim de semana a gente sai para jantar. Mais ou menos isso aí. Bacana demais, cara. E Easy Rider. Easy Rider. Por incrível que pareça, cara, é um desestresse, para mim, pelo menos, é um desestresse grande. Porque quando você está na moto, você não pode ficar distraído. Entendeu? Você tem que estar ligado o tempo todo. Senão você dança. Então, como você está ligado o tempo todo, você não está pensando nas coisas. Pensando em outras coisas que me incomodam. Se eu ficar em casa, eu fico aqui na frente do computador, fico com o telefone na mão, fico então tem que arrumar uma coisa. Como eu já trabalho de casa a semana toda, praticamente não saio de casa, fim de semana é o meu hobby. Cara, e tu tem dica de livro, música, além do livro que você recomendou já? Você tem livro? Eu não sou um cara muito forte, eu nunca fui, nunca fui estudioso e nunca fui de muito ler. Meu HDA, como é que é? HTDH, né? Sei lá. HD, ele não deixa eu passar de 10 páginas. Então eu nunca realmente li muito livro, não. Eu li assim. Antigamente eu lia muito livro técnico e tal, essas coisas. Para saber alguma coisa que antigamente era como a gente aprendia, através de livro. Hoje em dia, as pessoas não usam muito mais livro, então está tudo online. Agora, então, com a inteligência artificial, você... Então, não tem muito. Eu diria esse livro que eu te falei sobre atitude, porque é um livro, não é um livro técnico, é um livro sobre histórias que ele conta, são várias histórias, e essas histórias mostram que a atitude que a história teve acabou no resultado. Então, é um livro legal. Eu recomendaria isso. Mas demais eu não tenho nada assim, muita coisa.
Dica de música, filmes, jogos ou qualquer outra coisa que você queira recomendar? Motocicleta? Música, eu gosto muito de música country. Eu já gostava no Canadá, gostava quando eu morei aqui, eu já gostava. Então eu gosto muito de música country. Todo tipo de música country eu gosto. Johnny Cash, música country eu gosto muito. A letra das músicas, sem ser essa loucura que só é barulho de hoje em dia. Esse negócio que é barulho de hoje em dia eu não gosto, não, mas quando é um cara que bota na frente de 10, 15, 20, 50 mil pessoas, ele bota um microfone, um violão, uma guitarra e toca, eu gosto, independente do tipo de música. Alex, tem acho que mais de uma hora aqui que a gente está conversando. Opa, só mas que bom, cara, que bom. Sinal que não foi muito doloroso. Mas eu sei que tem assunto aqui para a gente falar mais 200 horas, né? Mas tem alguma pergunta que eu não fiz hoje que você gostaria que eu tivesse feito? Não sei, agora assim de cabeça não estou pensando em nada, não. Só digo para você, se a sua audiência aqui for as pessoas que estão começando a carreira, a geração, vamos dizer assim, geração Z, né? Uhum. Eu digo que batalhe, e mesmo nas horas que é mais difícil, você continua. Eu lembro que, dá um exemplozinho aqui rápido, no terceiro ano da faculdade, eu já não aguentava mais. Era muito estudo, porque eu não tirava férias. Como eu tinha só 4 anos e eu tinha perdido o primeiro ano, nas férias eu tirava matérias atrasadas. Para poder fechar em 4 anos, eu tive que tirar. Então, eu não tinha férias. Entendeu? No terceiro ano eu já estava esgotado. E eu lembro que a Lídia falando assim, a Lídia falava para mim, na época, a Lídia era minha namorada, ela falava para mim, aguenta firme, que vai pagar lá na frente, vai pagar lá na frente. Então, acho que eu sei que muita gente às vezes desanima porque acha que não está dando certo, que é muito difícil. Difícil entendeu? Eu sempre falo para meus filhos isso. Qualquer coisa que você for fazer, qualquer coisa é difícil. Vai ser difícil, entendeu? Não tem nada que vai ser fácil, entendeu? Então, meu filho, o Rafael, que você conhece, nunca gostou de estudar, então ele não queria ir para a faculdade, ele queria fazer outra coisa. Mas eu expliquei para ele, olha, se você está fugindo da faculdade porque tu está achando que ali vai ser mais fácil, você está errado, que ali vai ser talvez mais difícil que a faculdade. E ele foi para o serviço militar e ele depois falou comigo, pô, rapaz, no serviço militar não é mole, não. Eu falei para você que nada ia ser fácil. Nada vai ser fácil, pessoal. Se você estiver achando, aquele cara ali, não se preocupa com aquele cara, se preocupa com o teu. E batalhe, que eventualmente a sua oportunidade vai aparecer. Mesmo que você passe o cartão lá e não tenha dinheiro para sorvete, mesmo que você chegue no Texas sem falar inglês, as coisas evoluem na vida, o esforço sempre retorna de alguma forma. Né? Você vê, passei o cartão, não tive inglês, o que a gente vai fazer? Um belo dia, a Lídia achou uma amiga dentro do supermercado que deu um toque para ela e mudou a nossa vida totalmente. Sempre falo para meus filhos isso. A porta da minha casa nem é aqui. A oportunidade não vai bater aqui na porta. Entendeu? Você tem que sair e correr atrás dela. Mesmo. Tem gente que nasce com as oportunidades, né? Tem gente que nasce com as oportunidades. Olha, o pai, a mãe, sei lá o que for, né? Tem gente que não nasce com oportunidade. Então, o que você tem que fazer? Vai cruzar os braços e entregar o jogo? Não. Você tem que criar as oportunidades para você. Tem que criar, tem que pegar. Nem que você saia e vá no supermercado. Claro. Né? A Lídia criou uma oportunidade que nós não tínhamos. Nós não sabíamos, nós queríamos ir embora, mas nós não tínhamos a menor ideia de como a gente ia fazer isso. E, obviamente, eu na época, eu não queria vir embora para ficar ilegal, fazer aquele negócio. Claro. Isso eu não ia fazer, mas eu queria arrumar um jeito. E a oportunidade apareceu. Olha, a gente era uma amiga dela, da escola, de 10 anos atrás, que ela não via há anos. É incrível isso, né? Entendeu?
Então, o que aconteceu? Ela criou uma oportunidade que nós não tínhamos. Se ela não tivesse no supermercado aquele dia, não sei onde eu estaria hoje. Não. Esses eventos na vida são sempre interessantes. Eu tenho vários eventos assim também, e várias pessoas que eu conheço. Tem pessoas que vêm na tua vida, transformam e geram uma ação, e às vezes você nunca mais vê aquela pessoa. Uma coisa assim incrível também. Tá? É bem incrível, né? Alex, eu queria aqui novamente... aliás, eu estou ruim aqui, eu preciso perguntar a última pergunta aqui. Você tem algum LinkedIn, alguma coisa que você queira divulgar aqui? O site da Oracle, o teu site, ou Golden Gate? Tem meu site, alexlima.com. Você pode ir lá, eu estou sempre publicando artigos, geralmente Legal. sobre tecnologia, sobre banco de dados, que é mais a minha área, né? Então, eu estou sempre publicando coisa lá. E, obviamente, publico muita coisa sobre o meu produto, né? Então, alexlima.com, lá tem um link também para o meu LinkedIn, se você quiser conectar no LinkedIn, também será um prazer. Perfeito. E, Alex, muito obrigado pelo privilégio aqui de conversar com você, pela nossa amizade aqui de tantos anos. E acho que eu e você, quando a gente se conheceu, nenhum dos dois tinha cabelo branco. É verdade. E, cara, um prazer enorme. Fica mais 2 minutos comigo aqui, que eu vou parar de gravar e a gente conversa mais 2 minutos aqui. Obrigadão, cara. E forte abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço. Deixa eu clicar aqui para parar de gravar.